Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 12 de abril de 2022. E algumas semanas atrás eu publiquei um vídeo chamado Metafísica e Religiosidade, em parte foi a pedidos, onde eu basicamente me preocupei em demonstrar que o reconhecimento de um certo serviço prestado pelas tradições religiosas à sociedade não é apenas uma questão de regulação de tensões sociais, de oferecer um alívio existencial, não é só isso. É que as religiões têm sido os melhores instrumentos culturais para fornecer noções de princípios metafísicos. E princípios metafísicos são coisas das quais a mente humana precisa para operar. Nós não conseguimos pensar devidamente sem estar frequentemente recorrendo a princípios metafísicos, quer de forma consciente ou não. E princípios metafísicos, nesse caso que eu utilizei, eu basicamente foquei em apresentar aqueles fundamentos aos quais, se a gente for fazendo uma sucessão de perguntas, o que é que justifica aquilo, o que é que baseia aquilo, em algum momento você chega num ponto do qual você não consegue mais passar. E você toma esse ponto de partida quase que de uma forma dogmática, mas não porque seja uma imposição arbitrária, mas porque realmente você não consegue ir além disso. Então, via de regra, isso acaba sendo o fundamento de qualquer forma de pensamento, quer seja ciência, filosofia, a própria religião, ou um sistema ético ou político. No final das contas, você sempre vai esbarrar num limiar que não é exatamente que está além da física, ou seja, da natureza, mas está até mesmo além da racionalidade. Então eu trabalhei basicamente nesse sentido. Mas muitas pessoas podem questionar que eu deixei de fora justamente aquilo que é mais característico, né, que costuma ser mais caracteristicamente visto como metafísica, que é a questão da natureza do ser, né? E eu fiz isso de propósito, porque atualmente, nas tradições filosóficas mais recentes, houve uma distinção muito mais clara entre metafísica e ontologia. E tudo aquilo que costuma se falar em termos do que é o ser, né, está mais restrito à área da ontologia. Então eu fiz a separação de uma forma pragmática, de uma forma mais didática. Só que talvez agora seja o momento de explicar um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, porque essa questão provavelmente seja a questão mais complexa que a mente humana já foi capaz de conceber, essa questão da natureza do ser, do que vem a ser as coisas. Bem, é até mesmo difícil de passar em linhas gerais, para a maioria das pessoas, qual o significado real disso. Então eu geralmente gosto de recorrer a alguns elementos mais fundacionais, do simples fato que todos nós já estudamos Aristóteles desde o primário. É simples, se você estudou alguma coisa de gramática, você estudou Aristóteles, porque as categorias gramaticais, em geral, são mais ou menos baseadas naquilo que Aristóteles desenvolveu lá na Antiguidade, e alguns outros filósofos também, no que se refere a uma série de organização do campo cognitivo, que é basicamente a organização da linguagem. Por exemplo, nós aprendemos muito cedo o que veio a ser substantivos, né? Substantivos abstratos, substantivos concretos. Substantivo vem da substância, que é uma das discussões mais profundas da filosofia. É aquilo que tem uma certa natureza intrínseca. E se a gente for seguindo a linha de raciocínio dessa questão dos substantivos concretos e abstratos, a gente acaba chegando, infalivelmente, na questão do ser. Então vamos lá. A gente aprendeu que substantivos concretos são aqueles que dizem respeito a entidades que podem ser vistas na realidade. Como, por exemplo, as roupas, o sapato, o carro, a árvore, são coisas que a gente identifica no mundo sensível. Ao passo que substantivos abstratos são aqueles que não são coisas em si perceptíveis, né? Como, por exemplo, a felicidade, o amor, a inteligência, ou a ética, a moral. Ou mais interessante ainda, existe uma série de categorias que ficam no meio termo entre o abstrato e o concreto, que são aquelas das entidades ficcionais, né? A gente reconhece que não existem lobisomens ou sereias na natureza, mas a gente é capaz de concebê-las com muita clareza. Então a gente percebe, pode dizer, existe um Pégaso, um cavalo alado, um unicórnio, mas existe apenas na imaginação, não existe de forma concreta. Só que isso aí, rapidamente você percebe que existe essa dificuldade no próprio substantivo concreto, daquelas próprias coisas que a gente considera que existe. Por exemplo, um exemplo básico, vamos pegar carro no sentido de veículo automotor, assim.
Os carros são todos iguais? Evidentemente não, eles têm variações entre si. Inclusive alguns que vão chegar ao ponto de a gente vai ter dúvida se aquilo ali merece o nome de carro ou não. Existe uma série de dificuldades de conceituar isso. Por exemplo, a coisa pode ter uma aparência perfeita de um carro, mas na verdade ser apenas uma maquete que não tem nada dentro, não tem um motor, não tem nada. Ou pode ser que existe uma coisa que se automova, né, tem capacidade motora, mas que não oferece nenhuma das características típicas daquilo que a gente considera um carro, nesse sentido de automóvel. Então logo se vê que o carro em si é um conceito tanto abstrato também, porque você não sabe exatamente como que deve ser um carro ideal, né? A gente sabe que tem umas linhas gerais, que isso serve para qualquer coisa. Platão resolvia isso pelo conceito de que existe uma ideia de alguma coisa qualquer. Existe uma ideia de um lápis, uma ideia de uma caneta, uma ideia de um caderno, uma ideia de um telefone celular. E que as coisas que existem na realidade, todas aquelas coisas que estão na categoria que a gente chama de qualquer uma dessas coisas, a categoria das espadas, dos videogames, dos pratos, na verdade são apenas manifestações derivadas de uma ideia, que essa ideia em si é perfeita. O ideal necessariamente não se manifesta na natureza, mas tudo aquilo que a gente considera como participando daquele conceito é uma aproximação dessa idealidade. Então se você pegar absolutamente qualquer coisa, um poste, como acabou de aparecer aqui atrás, você tem uma ideia de poste. Então existe uma série de coisas que você tem na natureza que você pode classificar como postes, algumas pode te deixar em dúvida, porque todas se aproximam da ideia de um poste. Mas o poste ideal não é verificável. Isso para tudo. Aquela piadinha da mulher ideal, do homem ideal, necessariamente é uma coisa que não se verifica na realidade. Existe uma ideia por trás disso. Uma ideia de perfeição que não se pode se concretizar por questões de deficiências do mundo físico. Por exemplo, a ideia de esfera. Uma esfera normalmente é definida por um sólido onde todos os pontos de sua superfície são equidistantes do seu centro, né? Uma forma de definir. Mas a gente sabe que na realidade, por mais sofisticada que seja a engenharia que constrói uma esfera, ela pode parecer absolutamente perfeita para os nossos olhos, mas a gente sabe muito bem que se tiver um sistema de medição microscópico mais sofisticado, a gente vai perceber que ela não é realmente perfeita, ela vai ter imperfeições ali. Ou seja, a princípio, a manifestação da ideia, mesmo a mais simples, no mundo concreto, no mundo real, ela sempre é uma aproximação, sempre é uma imperfeição. Se você acompanhou essa linha de raciocínio, você já esbarrou na ideia da discussão do que é o ser. O ser é aquela que dá uma noção de que como você classificar determinadas coisas. Por exemplo, você pega um conjunto de coisas que você reconhece como tal. Por exemplo, um conjunto de tesouras diferenciadas. Isso é uma coisa que você considera como tesouras. Vai haver uns casos limítrofes que vão te deixar em dúvidas, mas tem outros que são bem claros. Então o que nós podemos dizer? Que existe um ser, alguma coisa que a gente pode falar que é a tesoura em si. Mas essa coisa é extremamente abstrata, é extremamente ideal e está além da natureza sensível. Mas é ela que nos permite classificar as coisas de acordo com categorias compreensíveis. Se a gente divide o mundo em uma série de conjuntos reconhecíveis, isto é aquilo, aquilo é isso, e isso não só em entidades físicas, mas, por exemplo, isso aqui, por exemplo, é a economia, isso aqui é o liberalismo, isso aqui é a justiça social, isso aqui não é justo, aquilo é, isso está certo, isso está errado. Isso tudo são categorias que obedecem a algum tipo de aproximação, onde nós inserimos numa espécie de conjunto de coisas que representam aquilo. Mas o que está sendo representado aí? É uma abstração que no final das contas a gente não consegue capturar. Essa abstração, essa coisa que define tudo isso, é que é a ideia do ser. Ou seja, é algo que nós não conseguimos alcançar, é algo que nós não conseguimos manifestar concretamente, mas é algo que, sem o qual a gente não consegue nem conceber as coisas como elas são. Nós não conseguiríamos nem pensar. Não haveria nenhuma forma de você se expressar sem partir dessa ideia fundacional por trás, porque é isso que vai te permitir desenvolver até uma linguagem para se referir às coisas. E não só isso, você pode até pensar em termos pré-linguísticos, mas o fato que para alguma coisa existir, para ser minimamente concebível, ela precisa ter um ser. Esse ser, apesar de haver uma certa confusão, algumas pessoas vão falar de algo mais concreto, algo mais abstrato, mas na verdade ele é sempre abstrato, ele é sempre
ideal. Para eliminar possível confusão, Platão considerava que havia uma ideia pré-existente das coisas. Existiam seres, ideias que estavam num plano ideal que se manifestam imperfeitamente na natureza. Aristóteles já ia num caminho um pouquinho diferente, né? Ele achava que a gente fazia uma abstração conceitual ao observar várias categorias de coisas e tentar extrair o que há em comum entre elas, e aí você deduzia uma espécie de conceito que se aplicaria a todas, ou pelo menos a maioria delas, e esse conceito passaria inclusive a servir para identificar novas manifestações daquilo ali, ou para pelo menos perceber quando que uma coisa não é aquilo e tem que ser classificada de uma forma diferente. Se você achou que isso aí está um pouco confuso, você não viu nada, porque essa discussão é extremamente complicada. Você entender o que realmente caracteriza a existência, o que caracteriza os seres em si, é algo muito profundo e que gera uma série de divergências, inclusive algumas pessoas que vão na direção de achar que essa discussão é completamente inútil, não vai levar a nada, que é uma posição perfeitamente defensável, e quanto aqueles que dizem, pô, mas a gente não consegue nem pensar sem passar por esse processo. Então como é que a gente pode deixar de lado aquelas entidades, né, sem as quais a gente não consegue nem sequer pensar? E outros vão dizer, sim, mas a gente não consegue pensar além dessas entidades, a gente mal consegue pensar sobre essas entidades, a gente se baseia nelas, elas são necessariamente metafísicas. São elas que dão sentido a todas as outras coisas, mas elas em si carecem de um sentido pleno, porque nós não conseguimos compreendê-las profundamente. Esse é o fundamento geral das coisas, né? A gente faz uma regressão de conceitos até chegar num ponto tal que aquilo ali é meio difícil de passar. Aquilo ali vai dar sentido a tudo, mas aquilo ali é difícil de você ver o sentido dela. Então essa é a discussão conceitual. E sendo assim, é uma temática que está aí já há 2.500 anos sendo debatida das formas mais profundas possíveis. Isso aconteceu em vários momentos da tradição filosófica, discussões extremamente complexas sobre a natureza do ser, como que nós podemos entender, e a gente pode distinguir 3 estágios mais significativos na história filosófica, de formas distintas como se lidou com isso. O primeiro é entender o ser como algo em si que de fato existe além do nosso pensamento, tanto num sentido ideal quanto no sentido de uma abstração que em si é detectável. Então são geralmente as coisas que existem, a natureza do ser, a natureza das coisas está além da natureza sensível. Outros, já isso, a partir da Idade Média, mais ou menos do final da Idade Média e pegando boa parte da Idade Moderna, já começou a haver um foco maior, nem tanto na existência em si, mas na nossa capacidade de entender algo. Então o ser passaria a ser não exatamente aquilo que dá existência às coisas, mas sobretudo aquilo sobre o qual nos permite conhecer as coisas. Então não pode não ser nem tão relevante discutir se aquilo ali existe ou não, mas o fato é que a mente humana não consegue operar sem aquilo. Como eu sou basicamente alguém mais atraído pela ideia de filosofia moderna, qualquer pessoa que entenda um pouco vai perceber que eu caio mais ou menos nesse viés. Eu dou mais importância nessa ideia do ser e da metafísica em geral como pressupostos do conhecimento, sem os quais a gente não consegue compreender coisa alguma. E na contemporaneidade, que é bem diferente da modernidade, pelo menos no campo filosófico, essa discussão já foi mais no sentido da linguagem. Não é nem tanto que nós podemos conhecer, mas como que nós podemos expressar algo. E aí surgiram concepções de que diriam que grande parte, se não toda essa discussão histórica de mais de 2.000 anos, carece de um certo sentido por deficiências linguísticas. Então se tentou desenvolver uma filosofia da linguagem, que invariavelmente é a mesma coisa que filosofia analítica, para tentar aperfeiçoar o modo de dizer as coisas e tentar abordar melhor esses problemas, muitos dos quais acabaram chegando à conclusão que todos esses problemas não passavam de deficiências linguísticas ou de erros de linguagem e que não valia muito a pena investigar isso mais profundamente. É uma discussão que nunca vai levar a uma conclusão segura. Então você tem esses 3 estágios, de que o ser é algo que realmente dá existência, de que o ser é apenas algo que permite o entendimento, ou que o ser é apenas uma abstração linguística que permite a gente utilizar uma série de conceitos sujeito a inúmeros erros, sujeito a inúmeras deficiências. Isso aí é para arranhar a superfície da temática do que vem a ser a ontologia, porque vai ter discussões muito mais complicadas do que isso, muitas formas de abordar o problema. O ontos, na verdade, é o conceito de ser também, né?
E ele acabou se separando da metafísica por uma série de fatores, em parte porque a metafísica também abrangia uma série de outros conceitos que passaram a ser posteriormente vistos como mais supersticiosos, né? De uma certa forma, tinha gente que colocava no plano metafísico a discussão, por exemplo, sobre a existência de anjos, isso na Idade Média. Então algumas pessoas decidiram deixar certos elementos de lado, depurar certos conceitos, aperfeiçoá-los e concentrar a temática num ponto mais específico, que é essa questão da natureza do ser. A metafísica é um pouco mais abrangente. Pois bem, evidentemente eu estou passando aqui uma visão pessoal, uma leitura que eu próprio faço disso, que não vai corresponder exatamente com o que outros filósofos vão desenvolver. Não creio que alguém vai chegar e dizer que o que eu falei não tem nada a ver, não. Duvido que algum filósofo vai dizer isso, mas ele pode ter uma abordagem tão diferente que vai achar uma série de problemas do que eu coloquei, e eu vou achar uma série de problemas do que ele colocou, e assim caminha a filosofia há 2.500 anos. Especialmente numa temática tão complicada e tão espinhosa quanto essa da natureza do ser, que é a natureza daquilo que define toda a nossa percepção do real. Por isso mesmo é tão complicado de você fazer uma investigação mais definitiva e mais profunda a esse respeito. As controvérsias não são pequenas. Um dos meus filósofos favoritos, David Hume, ele vai ter uma abordagem extremamente contestatória dessa ideia de você extrair elementos do conhecimento de um plano já pronto. É disso que você vai... Isso que se chama de idealismo. Idealismo em filosofia é exatamente essa noção de você partir da ideia de que existem ideias perenes, dos quais toda manifestação da realidade é apenas uma derivação. E o empirismo, que é aquilo que vai se consolidar nessa fase da filosofia moderna, embora você já consiga ver raízes de empirismo até em Aristóteles, ele vai ter a dizer o contrário, que na verdade essas ideias não passam de abstrações que a gente vai criando com base em experiências sensíveis. Por exemplo, o exemplo clássico de um cavalo alado, de um Pégaso. Ora, a gente tem cavalos na realidade, né? A gente é capaz de ver uma série de animais que a gente classifica como cavalos. Eles têm uma coisa em comum, eles são uma espécie. E a gente conhece a ideia de seres com asas, né? Então o que a gente faz é uma mistura de coisas que estão nas impressões, e essa mistura não existindo na realidade física, mas é capaz de ser concebida. Então você consegue fazer composições de abstrações, e como essas composições não estão ilustradas diretamente na realidade, mas elas podem ser pensadas, você acaba gerando uma ilusão de que elas possuem algo que merece ser chamado de um ser. E em níveis mais complexos, de uma certa forma, toda essa discussão a respeito de entidades que transcendem a realidade, transcendem a própria razão, não passaria de uma derivação mais sofisticada de composição de conceitos que, no fundo, são derivados todos da experiência sensível, né? Eu, pessoalmente, não embarco totalmente nesse ponto de vista, apesar de eu admirar muito, mas é só para ilustrar um pouco como que você pode subverter toda essa noção e desafiar todas as tradições filosóficas mais comuns com abordagens que de uma certa forma parecem ser completamente antitéticas, embora não necessariamente esgotem a discussão em si. Mas até agora eu só falei dos seres, aquelas coisas que são o ser de alguma coisa. Só que se existe uma infinidade de categorias de coisas que possuem um ser, elas têm em comum apenas o fato de haver este ser. Então há quem abstraia mais ainda e conclua que existe um ser em si, que é aquela condição necessária da qual todos os outros seres derivem. Então esse ser em si é basicamente a condição primordial para a existência de algo não apenas no mundo concreto, mas a existência até mesmo como conceito, como abstração, até mesmo no plano das ideias. Esse ser em si é a condição primordial da própria existência do universo. E se na Idade Antiga ele já era reconhecido, já era visto como uma forma quase que divinizada, né? Como um logos, alguma coisa transcendental, na Idade Média ficou fácil identificar este ser com a ideia de Deus. Lembrando que existe um grau de sofisticação bastante interessante na teologia medieval em relação à religiosidade popular. Todo teólogo sabe muito bem que esse Deus para qual as pessoas rezam, para qual as pessoas apelam, que é descrito fazendo isso, fazendo aquilo, é uma ideia mundana, popularizada a nível do entendimento das massas, mas que por trás disso há uma discussão muito mais profunda. Então o Deus dos filósofos, mesmo o Deus daqueles teólogos cristãos medievais, ele tem uma sofisticação que vai mais nessa questão metafísica. O modo como isso se comunica com uma religiosidade popular é uma outra história.
e em alguns casos até praticamente não se comunica. São questões assim bem diferentes. Mas é preciso deixar claro que o que se entende como Deus nesse nível teológico mais profundo é uma coisa bastante distinta do que aquilo que a maioria das pessoas entende também. Então, de uma certa forma, Deus, nesse sentido mais sofisticado, passou a ser considerado como as condições primordiais do ser, ou seja, aquilo que permite a existência de tudo. Há uma coisa muito interessante, né, uma frase que é bastante associada a Tomás de Aquino, né, nas suas vias para a existência de Deus, que é a ideia de que um ente, né, nesse sentido, ente e ser é praticamente a mesma coisa, apesar de que existem alguns filósofos que fazem uma distinção entre eles. Mas aqui eu não vou entrar nessa complexidade não. É que um ente não pode entificar a si próprio, ele não pode dar a si mesmo a existência. Porque se existe um ser, é possível conceber que existem coisas que não existem coisas, ou seja, existe um não ser. E uma coisa não pode sair do não ser para o ser por conta própria. Então ela só pode fazer essa mudança por meio de um outro ser. Em suma, uma coisa não pode surgir do nada. Algo tem que dar origem a ela. E isso vai gerar toda uma consequência de discussão que vai, em última instância, levar à questão da criação a partir do nada, do creation ex nihilo, né? Que eu sempre achei uma discussão equivocada, porque eu acho que se você diz que Deus cria algo a partir do nada, de certa forma ele está criando a partir dele, né? Não é que ele cria exatamente do nada. E se arrasta até hoje por confusões bizarras, como por exemplo, os físicos atuais, ao falarem na teoria do Big Bang, vão dizer que o universo se origina de um vácuo quântico e que esse vácuo quântico é o nada. E isso está essencialmente errado. Não tem como você entender as coisas dessa forma, porque algo não pode sair do nada. O que eu digo é que há uma confusão entre o conceito de nada e o conceito de caos, que é uma potência primordial. Mas aí eu vou na direção da minha filosofia do caos, que promove algumas subversões, onde vai mostrar que o caos é na verdade o ser em si. Mas deixando isso de lado, eu só quero apontar que há uma discussão ainda mais complicada e mais profunda sobre esse ser em si, sobre a natureza do ser. E que se na filosofia medieval ficar um pouco mais fácil, mais consensual atribuir isso a um divino, que de certa forma já ressoa Platão também, na contemporaneidade foi ficando um pouco mais difícil, porque a filosofia foi se tornando mais desassociada da tradição religiosa e foi necessário buscar uma nova forma de concepção do ser. O que no final das contas acabou levando em grande parte a sua rejeição, a sua redução ao nível linguístico. Mas é interessante observar nos filósofos modernos esse conflito, essa tentativa de conciliação de uma investigação racional pura que não deriva de nível algum de uma autoridade revelada, ou não tenta partir de um ponto de vista já consagrado na teologia, mas acaba chegando a uma conclusão remotamente parecida e tenta promover uma conciliação desses elementos que ela descobre com aqueles da tradição, né? Então, mesmo que eles não sejam exatamente teístas ou não vão exatamente na direção da teologia medieval, eles acabam tendo algumas afinições, sendo o exemplo mais claro Descartes ou o próprio Kant. Ao passo que Hume já é um pouco mais subversivo nesse sentido, né? Mas isso é para dar uma pincelada no grau de complexidade dessa discussão e sobre essa questão de se de fato há universais ou coisas que se aplicam a entidades que se manifestam das mais diversas formas, mas que são reduzidas a uma entidade em comum, ou se na realidade não, são todas entidades diferenciadas, que não têm exatamente essa unidade, mas a gente força essa unidade por uma facilidade conceitual. Mas espero que pelo menos uma coisa tenha ficado claro. O treco não é nada claro, é bastante confusa a discussão. E não teria como ser de outra forma, né? Porque afinal você está tentando ir aos limites do entendimento humano, tentando ir aos fundamentos que permitem que nós compreendemos as coisas. E não teria como se esperar que isso aí não fosse uma coisa bastante complicada, sujeita a uma série de erros, de dificuldades de entendimento e de uma discussão que se arrasta há milhares de anos e que não vai ser resolvida. Porque ela é a condição da qual a racionalidade opera. E então ela está, por si só, imune à maior parte do alcance dessa racionalidade. Mas eu não vou me alongar mais, eu apenas quis dar uma pincelada no grau de complexidade do problema, porque eu precisava acrescentar essa dimensão ontológica na questão metafísica. Evidentemente, a preocupação primária não é essa. Eu estou mais preocupado com questões mais pragmáticas, é claro, mas de forma alguma eu desconsidero a importância de uma discussão nesse nível, porque alguém tem que estar lidando com esse conceito, que sempre pode surgir aí alguma descoberta, né, que possa facilitar a vida daqueles que vão em outras direções do pensamento.
Eu nem sequer cheguei a tocar num dos conceitos que eu acho mais interessantes, que é o conceito de devir, né? Que é a ideia do ser manifestado na natureza, que é como se fosse uma espécie de semi-ser, né? Ele é o ser, mas em movimento. Sendo que o ser, por essência, é uma coisa que está além do tempo, né? O tempo não passa, ele não se degrada, ele não se degenera. E o devir seria uma espécie de manifestação do ser na natureza, onde ele vai sendo modificado. E que eu acho muito curioso disso é porque um filósofo alemão muito famoso, Heidegger, ele criou um conceito chamado Dasein, que na minha sincera opinião é simplesmente o devir com outro nome, mas gerou uma confusão enorme, um monte de derivações. Inclusive eu acho que é o ponto fraco da quarta teoria política, é que o Dugin dá muito ênfase a esse Dasein do Heidegger. Eu acho que isso não ajuda em absolutamente nada, pelo contrário, só confunde. Para ilustrar um pouco disso, é bom citar aquela famosa afirmação do Ludwig Wittgenstein, né, que muita gente considera até o expoente máximo da filosofia da linguagem. É um filósofo moderno, né, quer dizer, contemporâneo, do século XX, e ele escreveu uma série de reflexões, né? Inclusive ele até mesmo dialoga contra si próprio. Ele tem uma fase anterior onde ele diz algumas coisas, tem uma fase posterior onde ele critica si próprio. Ele próprio se chama de primeiro Wittgenstein, segundo Wittgenstein. Mas uma coisa muito interessante é que nos seus infindáveis aforismos, né, a respeito de reflexões sobre os problemas da linguagem, ele termina dizendo que essa questão do ser, que é mais profunda, é algo inacessível à linguagem, inacessível à razão, e sobre aquilo que não se pode falar, é melhor calar. Pois é, e o Heidegger escreve tipo 50 livros sobre o que não se pode falar, né? Não que não tenha coisas interessantes, mas para você ver o grau de divergência, de amplitude de opiniões que uma questão tão profunda pode suscitar, e não poderia ser de outra forma. Se você tenta ir ao âmago, ao fundamento da realidade, você não pode esperar que vai ser uma coisa simples de resolver. Caso contrário, meu amigo, todos os nossos problemas estariam resolvidos, porque você conhecer a verdade no nível mais profundo significaria solucionar todos os problemas. E evidentemente a gente não consegue fazer isso, e um dos motivos é porque a gente não conhece a verdade. Então esse esforço sistemático de tentar ir além da natureza das coisas é um esforço válido de você tentar buscar um fundamento da realidade que, se alguém efetivamente conseguisse, poderia causar uma revolução total no nosso modo de vida, inclusive nas questões mais pragmáticas possíveis. Mas bem, eu fiz essa pincelada inicial basicamente para dar alguma satisfação. Esse vídeo vai ficar integrado lá com a questão do metafísica e religiosidade, o meu vídeo sobre forma e matéria, alguns outros vídeos sobre uma temática mais filosófica. Eu ainda devo um vídeo sobre a filosofia do caos, mas fica aqui essa reflexão básica para dar um norte para quem quiser ir procurar alguma coisa a mais e posteriormente pode fazer alguns acréscimos. Eu sou Marcos Valério XR, dia 12 de abril de 2022. Obrigado por sua atenção.